Fala pessoal, resolvendo então a prova do IFSC 2018-2 para o técnico integrado, né? Questão 1, a parte de matemática, né? Questão 1, um dos campos do Instituto Federal de Santa Catarina resolveu construir no pátio da instituição a inscrição IFSC, como mostra a figura a seguir. Qual a quantidade mínima de pisos cerâmicos de medida 25 cm por 25 cm será necessária para revestir tal inscrição? Ok. Então tem isso aqui, né? E eles querem botar pisos de 25 cm por 25 cm. Toma cuidado que aqui tá em metros, né? Ok? Olha só, repara que nenhuma das letras aqui, nem o I, nem o F, nem o S, nem o C, vai ter problema de recorte de piso. Então a gente não vai precisar se preocupar com esses detalhezinhos de ver o quanto tá faltando, sobrando e coisa e tal, certo? Todas essas letras vão comportar exatamente o piso por completo, né? Então, se eu pegar a área ocupada por cada uma das letras e dividir pela área ocupada por cada um dos pisos, eu vou descobrir quantos pisos eu vou precisar para preencher esse letreiro aqui, né? Então, olha só, deixa eu botar aqui. O I, então, ele tem área, vamos lá, 3 por 0,5, certo? Que dá 1,5. Então, esse cara aqui, na verdade, vamos botar aqui, I, ele é 3 por 0,5, que dá 1,5 metros quadrados. Beleza. Vamos lá para o F agora. O F tem um pequeno problema, né? A gente não tem como calcular a área dessa figura por completo. Então, a gente parte ela em 3 pedacinhos, né? Então, o F. O item 1, vou chamar esse cara aqui de item 1, esse de item 2 e esse de 3. O item 1, ele tem 3 por 0,5 também, né? Então, a gente tem 1,5 metro de área aqui. O 2, olha só, esse pedaço por completo, daqui até o final ali, tem 2 metros. Só que a gente não quer esse pedacinho de 0,5, né? A gente tá começando aqui. Ou seja, a gente tem, nesse trechinho aqui, a gente tem 1,5, certo? 1,5 metro. Deixa eu ajeitar aqui. Ok, então o pedaço 2 vai ser 1,5 de largura, né, vezes a altura, que é 0,5. Repara que o 3 é o mesmo pedaço, né? 1,5 vezes 0,5 dá metade de 1,5, que é 0,75, certo? 0,5 é metade, então a metade de 1,5 é 0,5. É um jeito de pensar para resolver um pouco mais facilmente, né? O item 3, a mesma coisa, né? 1,5 de comprimento vezes 0,5 de altura, que dá 0,75 também. Ok, aqui o total da F é 0,75 mais 0,75 dá 1,5. Com 1,5 dá um total de 3, né? Então aqui um total de 3 metros quadrados. Beleza, já calculamos duas. Vamos lá para o S, né? O S vai ser o mais trabalhoso, né? A gente, então, pode fazer... Assim, eu fiz essa partição aqui, né? Mas podia ter feito assim, se quisesse, sei lá, do jeito que achar melhor, né? A gente vai separar em retângulos. Ok, deixa eu pensar aqui num jeito de separar em menos retângulos possíveis. Aqui... Aqui... não vai ter muita escapatória. Esse cara aqui eu vou ter que partir em vários, né? Aqui, aqui... Aqui... E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ixi, não ficou muito bom, né? Mas, vamos lá. É o que a gente tem pra hoje, né? Vamos ver. Na verdade, eu vou partir esse cara aqui, porque eu não sei quanto vale aquelas medidinhas ali. Ok. Vamos lá. Esse cara assim, esse cara por inteiro. Acho que tá bom do jeito que tá. Vou até partir esse aqui, então, pra ficar mais certinho. Vamos fazer em outra cor, rosa. Essa aqui é a área 1, 2, 3, 4. Talvez não seja a maneira mais rápida de fazer como eu parti aqui, mas vamos lá. O S, então. A área 1 tem 2 de comprimento por 0,5 de altura, ou seja, 1 metro quadrado. O 2, olha só, de comprimento a gente ainda não sabe, mas tem 0,75 de altura, né? Repara aqui, olha só. Quanto que mede esse pedacinho aqui? A gente tem que esse pedaço aqui, ó, por essa partezinha aqui do meio,
é 1,5, ou seja, esse trechinho aqui é 0,5, né? Então, 0,5, opa, vai faltar espaço. 0,5 vezes 0,75, certo? Que é a metade de 75, que é 0,375, né? Deixa eu conferir. 0,75 dividido por 2. Isso aí, fechou. 3. A 3 é a mesma que a 1? Não sabemos quanto vale aquele pedacinho ali, né? Então, a gente tem que tentar descobrir. Esse pedaço aqui do meio é 0,75, então falta 1 metro para cima e 1 metro, aliás, 1 metro no total, né? Será que garante que aquele pedacinho ali é meio? Por lógica é, né? Vamos ver se aqui tem alguma informação que nos garanta isso. A gente precisa de alguma informação que garanta isso. Esse carinha aqui é meio, 0,5 também, ok? Aqui é 0,75, aqui é 0,5, isso aí, ok? Aqui tem 1,5. A gente tem que acreditar que vai ter meio de cada lado seguindo o desenho, né? Se ele for confiável. Vou pensar se tem uma garantia que esse carinha aqui seja 0,5, certo? Mas vamos acreditar que ele seja. Então vai ficar 0,5 vezes 2, né? Que é o comprimento desse retângulo, que dá igual a 1. E o 4, vamos lá, ele vai ter meio de largura, né? E 0,75 de altura. Então, de novo, repara que a gente podia fazer direto vezes 2 algumas medidas aqui, que a gente sabe que é a mesma figura, mas a gente está fazendo bem passo a passo. E a 5 tem 0,5 vezes 2, né? Que dá 1 metro quadrado. Olha só, a gente pode até não ter garantia nenhuma que cada um é 0,5, mas se eu juntar a parte 3 com a parte 5, a gente sabe que ela vai ter 1 metro de altura por 2 de comprimento aqui, certo? Altura e comprimento, 1 por 2. Então, a nossa conta fecharia certo, ok? Então, a gente tem a garantia de que a soma do item 3 com 5 realmente dá 2 metros quadrados, ok? Somando toda essa figura aqui, então, esse mais esse dá 0,75... 0,75 dá 3,75, é isso? Tem 3 de 1 e 2 de 0,75. Então, 3,75 metros quadrados. Vamos lá, outra cor aqui para C, tá faltando espaço quase. Vamos separar aqui. Vamos ver. Pode ser assim, né? Separar em 3 figurinhas. Então, 1, 2 e 3. A área 1, então. A área 1 é 2 por 0,5, que dá 1 metro quadrado. A área 2 tem 2 por 0,5, que também dá 1 metro quadrado. E a área 3 tem quanto? 2 por 0,5, né? Esse cara aqui meio que tá confuso aqui, né? Não ficou muito agradável visualmente, mas é 2 o total, porque lá em cima também é 2, né? 2 por 0,5 também deu 1. Então, a figura C tem um total de 3 metros quadrados. Fechou? Então, agora, olha só. A gente sabe o I, o F, o S e o C no total de áreas, né? Então, vamos somar. Eu vou apagar, na verdade, todas essas contas aqui. Vou botar só os totais aqui. O F é 3,0 metros quadrados, né? O S é 3,75 metros quadrados e o C é 3 metros quadrados, certo? Então, a gente tem esses 3 carinhas aqui. Vamos botar um pouquinho mais bonitinho, né? F, S, C. Certo? Então, vamos apagar essa riscaceira toda. Ok, no total, então, a gente tem quantos metros quadrados de área aqui? Basta somar todos eles, né? Aqui dá 5, aqui dá 12, vai um lá em cima, 2, 5, 5 com 6, dá 11,25 metros quadrados, certo? Metros quadrados. Olha só, cada piso tem 0,20, aliás, tem 25 por 25, né? Vou botar aqui,
piso tem 25 centímetros por 25 centímetros. Só que eu não quero em centímetros, eu quero... eu não quero em centímetros, eu quero em metros, né? Porque a gente está calculando a área em metros. O 25 centímetros, olha só, para mim transformar esse cara em metros, eu pego 25 e divido por 100. Ou seja, isso aqui dá 1/4, né? Pode simplificar por 25. E 1/4 é 0,25. Então, 25 centímetros é 0,25 metros, ok? Então, o piso tem 0,25 por 0,25 metros, certo? 0,25 vezes 0,25 vai dar quanto? Vai dar 1/4 vezes 1/4, que dá 1/16, né? Então, deu um cara bem menorzinho, né? Esse cara aqui dá 0,0625 metros quadrados, ok? Talvez até transformar em centímetros seja mais agradável. Então, para mim saber a quantidade, o que a gente faz? A gente divide o total da área pela área do piso, né? Vou chamar aqui de área de piso, certo? Que dá 11,25 dividido por 0,0625. Trabalhar com fração nesse caso aqui vai ser mais agradável, ok? Vamos lá. Talvez tenha uma maneira mais rápida de resolver também, né? 11,25 tem duas casas atrás da vírgula. Já o 0,0625 tem 4. Então, para a gente dividir números com vírgula, o primeiro passo é igualar a quantidade de casas atrás da vírgula, certo? Então, fica 11,2500 dividido por 0,0625. Agora que os dois têm a mesma quantidade de casas atrás da vírgula, lembrando que a gente sempre preenche com zeros, eu posso tirar a vírgula. Então, fica 11,2500, ou seja, 112.500 dividido por 625. Repara que ficou uma conta bem grande, né? Como eu disse para vocês, é mais fácil trabalhar esse cara em forma de fração, porque aí tu pode simplificar, certo? Mas, por fim das contas, isso aqui vai dar 180, conforme diz o gabarito, certo? A gente vai precisar de 180 pisos, ok? Então, dois edifícios vizinhos resolveram fazer uma decoração de Natal. Para tanto, cada um decidiu comprar uma mangueira de iluminação LED, com 25 metros de comprimento. Ou seja, cada um dos dois tem uma mangueira de 25 metros de comprimento, né? Já sublinhei essas informações porque elas são importantes, né? Sabe-se que um dos edifícios, que é de 4 metros mais alto que o outro, então se um edifício mede 10, o outro mede 14, né? Como não vai ser informado aqui na questão quanto mede o edifício mais baixo, a gente vai dizer que é x. Então, esse maior mede x mais 4, afinal é o que ele é maior. Fixou uma das extremidades da mangueira no topo do prédio, ponto A, e a outra em um ponto localizado a 7 metros de sua base, ponto C. Então, esse cara aqui, né, ele é o prédio, esse carinha aqui é o prédio mais alto, ele mede, então, x mais 4, porque a gente não sabe quanto mede esse prédio, então a gente vai chamar de x, certo? E ele fixou aqui no ponto C, que é 7 metros de distância. Beleza. Como mostra a figura ali, né? O outro edifício fixou uma das extremidades de sua mangueira no alto do prédio B e a outra extremidade no mesmo local em que o prédio vizinho fixou sua mangueira no ponto C. Com base nesses dados, calcule a distância entre os dois prédios. Olha só, o que está dizendo? Está dizendo que a mangueira desse cara está aqui e a mangueira do outro está aqui, certo? Ou seja, cada um desses caras mede 25 metros, certo? A gente quer calcular essa distânciazinha aqui, ó. Deixa eu botar em outra cor aqui. Esse carinha aqui, ó. A gente já sabe que esse pedaço aqui, ó, mede 7, ou seja, tá faltando calcular quem é o pedaço da direita, né? Então, a gente vai chamar, sei lá, de y, né? A gente já chamou aquele cara de x, então esse cara vai ser y. Ou seja, a distância entre os prédios, vou botar aqui, dist, entre prédios, será de quanto? Será de 7 mais x, né? Será esse pedacinho aqui de 7 mais o que a gente calcular desse lado. Então, nosso objetivo, na verdade, é calcular... Opa, mais x não, né? Mais y. É calcular quanto mede o y para a gente conseguir concluir a distância, né? Vamos lá, então. A gente tem dois triângulos retângulos, né? Então, a gente vai aproveitar
disso, porque a gente sabe uma coisa fundamental que é Pitágoras, né? Olha só, vamos lá. No 1, primeiro passo, né? Se eu tentar calcular direto y, no caso fazer Pitágoras no triângulo 2, a gente vai ter dois problemas. Por quê? Eu não sei nem quem é o y, nem quem é o x. E aí a gente não chega a nada com nada. Mas no 1, a única coisa que eu não sei é o x. Então eu consigo calcular o x, certo? Através do 1. Então, fazendo o teorema de Pitágoras no triângulo 1, a gente vai ter a nossa hipotenusa 25 ao quadrado, vai ser igual a x mais 4 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Esse cara é 625. Aqui, não esquece que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto dos dois, mais o quadrado do segundo, ou seja, x ao quadrado, mais 8x, mais 16, mais o 49, que é do 7 ao quadrado. Então, vai ficar 625 menos 16 menos 49, né? Porque, ou posso passar tudo para lá, né? Então, vai ficar x ao quadrado mais 8x, e esse 625 passa para cá diminuindo. E aí vai ficar menos 560, igual a zero, certo? Isso aqui é uma equação de segundo grau, por isso que eu deixei igual a zero, ok? Então, a gente tem que resolver essa equaçãozinha, pode fazer por soma e produto ou pela fórmula de resolução de equação de segundo grau, da forma que tu achar melhor, né? Vou fazer aqui, delta é igual a 8 ao quadrado, que dá 64, menos 4 vezes 1 vezes menos 560. O delta, então, vai ser 64 mais aquele resultado da multiplicação, né? Porque menos com menos dá mais. Então, 4 vezes 560, isso aqui dá um total de 2.304. Será que esse cara tem raiz? Vamos ver. Raiz de 2.304 é 48, olha só. Então, x1 vai ser, aliás, o x vai ser menos b, ou seja, menos 8, mais ou menos raiz desse cara, que é 48, ok? Aplicando a raiz. Dividido por 2 vezes o a. Como o a é 1, é o próprio 2, né? Olha só. Repara que x1 vai ser menos 8 mais 48, que resulta em 40, sobre 2, que dá 20. Mas o x2, ele vai ser menor que zero. E aí não tem como a gente ter uma medida de um lado menor que zero, né? Porque menos 8 com menos 48 vai dar menos 56. Dividido por 2, isso dá menos 28. E menos 28 com mais 4, por mais que a gente passe ele para esse lado, continua negativo, né? Mas já não vale nesse cara aqui, não, já dá problema aqui. Porque nunca que um prédio vai medir menos 28 metros de altura, né? Então, a única solução que nos interessa é x igual a 20, certo? Então, vou apagar esse cara todo. A gente acabou de descobrir que o x é igual a 20. Essa é a única solução para nós que é válida. Dito isso, agora eu consigo fazer Pitágoras no segundo triângulo, né? Vamos lá. A gente tem, então, deixa eu botar outra corzinha aqui. A nossa hipotenusa, de novo, é 25, igual cateto aqui, x ao quadrado, mais o outro cateto, y ao quadrado. Mas a gente já descobriu que o x é 20. Então, a gente substitui. Esse cara dá 625, igual a 400, mais y ao quadrado. O 400 vai passar para cá diminuindo, né? Vai sobrar 225, igual a y ao quadrado. A raiz de 225 é quanto? 15, né? Olha só, repara que não bateu com as nossas alternativas. Por quê? Porque a distância entre os prédios é 7 mais y, ou seja, 7 mais 15, que dá igual a 22. Certo? Tranquilo? 3. André, Bruno e Carlos saíram para comer pizza. André comeu 1/4 da pizza. Vamos sublinhar as informaçõezinhas aqui que nos interessam, né? 1/4, o André. Beleza. O Bruno, 1/3. E quem mais? O Carlos, 1/5. Decidiram então que a conta do restaurante seria dividida em partes diretamente proporcionais ao consumo de pizza de cada um dos amigos. Sabendo-se que os 3 amigos gastaram R$ 94, calcule o valor pago por André. Assinale a alternativa correta. Ok, os 3 amigos gastaram R$ 94, certo? Ou seja, se eu somar a parte do André mais a parte... Opa, deixa eu botar na caneta certa. Se eu somar a parte do André mais a parte do Bruno mais a parte do Carlos, vai dar R$ 94. Só que disse que isso é diretamente proporcional ao que cada um comeu.
Diretamente proporcional é uma razão entre um e outro. Ou seja, se eu pegar a parte que o André pagou e fazer a razão com 1/4, que foi o que ele comeu, vai ser igual ao B sobre 1/3, né? E vai ser igual a C sobre 1/5, certo? Ok? A gente tem uma propriedade de proporção que diz o seguinte: se eu somar os numeradores e os denominadores, mantém a proporção. Por que eu quero somar? Porque eu não sei quanto é A sobre B, nem A sobre 1/4, nem B sobre 1/3, nem C sobre 1/5. Mas eu sei quanto vale A mais B mais C. Então eu tenho que usar essa informação. Então A mais B mais C, isso vai dar igual a 94. E aqui embaixo a gente tem que fazer 1/4 mais 1/3 mais 1/5, certo? E aqui embaixo vai dar quanto? 1/4 mais 1/3 mais 1/5, eu tenho que tirar o MMC, né? Não posso somar frações com denominadores diferentes. O MMC desses caras vai ser o produto deles, afinal eles são primos entre si, então dá 60. Então aqui, 60 dividido por 4 dá 15 vezes 1, 15. Mais 60 por 3 dá 20 vezes 1, 20. Mais 60 por 5 dá 12 vezes 1 dá 12. Então esse cara aqui dá um total de 47 sobre 60, certo? Lado bom, a gente consegue simplificar esse cara ali, ok? Olha só, continuando a continha aqui, 90 sobre 47 sobre 60 é tu copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então 60 vai para cima e 47 vai para baixo. Mas repara que 94 é o dobro de 47, então eu posso simplificar esses dois caras por 47, né? Aqui dá 2 e aqui dá 1. Ou seja, vai ficar 2 vezes 60, aqui dá 120. Então a gente tem que a razão, deixa eu apagar essa informaçãozinha aqui, a razão de A para 1/4 é igual à razão de B para 1/3, que é igual à razão de C para 1/5. E isso aqui é igual a 120, a gente acabou de descobrir. Por que isso nos importa? Porque agora eu posso fazer a igualdade 2 a 2 de uma variável com um valor numérico, certo? Seguinte, o que a gente quer saber? O valor pago por André, né? Então a gente tem que A sobre 1/4, de novo, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso é 4A. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 120. Então a gente tem que 4A é igual a 120 e, portanto, A vai ser 120 dividido por 4, né? Porque está ali multiplicando, que dá R$30, como diz o gabarito, né? Certo? 4. A figura a seguir mostra um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, ABC, né? De base BC. Então, se ele é isósceles, esse carinha aqui é igual a esse carinha aqui, né? O AB e o AC, né? Ele por completo. Além disso, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. O que mais que diz? BAC, apesar que está bem apagadinho aqui, vou botar em outra cor aqui, já que a gente tem a vantagem de várias coisas, é 20, certo? Diz que BF e BE são bissetrizes do ângulo ABC e ACB, ou seja, vamos melhorar esse negócio aqui. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Só que eles também são iguais, né? Então a bissetriz, tipo assim, se esse ângulo é 60 e esse é 60, quando tu passa a bissetriz dos dois, vai separar em 4 ângulos de 30, né? Então se o ângulo é igual, a bissetriz ali, os ângulos gerados pela bissetriz vão ser iguais também, né? Não tem como dar diferente. Continua feio. Então esse é igual a esse igual a esse e esse igual a esse. Fechou. Vamos lá. Qual a medida em graus do ângulo BDE? Vamos ver onde é que está BDE. BDE é esse carinha aqui, né? Deixa eu botar em outra cor. Quer saber quanto que mede esse carinha aqui, né? Então, vamos lá. O que a gente sabe sobre tudo isso aqui? Se ele é isósceles e o cara lá de cima é 20, aí o que a gente sabe primeiramente? Vamos lá. Triângulo ABC, né? Que é esse triângulo por completo. A soma dos ângulos vale 180, ou seja, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180. A gente sabe que o A é 20 graus. O B é igual a C, ou seja, eu posso chamar de X cada um deles, né? Ok, então resolvendo aqui a gente vai ter 2x igual a 160. E, portanto, x vai ser 80, né? Basta passar o 2 dividindo, né? Então, a gente tem que o ângulo B
vamos botar aqui embaixo. O ângulo B é igual ao ângulo C, que é igual a 80 graus. Então, o que a gente sabe agora? A gente sabe que esse pedacinho aqui vale 40 graus, certo? É o pedacinho gerado pela bissetriz, ok? Assim como esse e esse, certo? O que mais que a gente tem? Vamos ver. Se esse cara aqui é 40, esse cara aqui também é 40, né? Vamos olhar agora o triângulo BDC. De novo, a soma dos ângulos, né? Porque, olha só, se eu quero saber um ângulo de um triângulo, ou do que for aqui, a gente tem vários triângulozinhos, a gente vai acabar usando a soma, né? Claro, pode acabar usando ângulos OPV ou algo do tipo, mas a base vai ser a soma dos ângulos internos na maioria dos casos, certo? Ok. Então, vamos lá. A gente tem, então, ali, vou chamar esse cara aqui de Y agora, então a gente vai ter Y é igual, opa, Y não, né? Igual não, né? Y é igual, opa, igual não, mais Y mais 40 dá igual a 180, afinal eu estou fazendo a soma dos ângulos internos. Ou seja, o Y é igual a 180 menos 40, que dá 100, certo? O que a gente sabe sobre o Y e esse ângulozinho que a gente tem aqui? Que eles são suplementares, né? A gente tem que esse carinha aqui, ó, que a gente quer descobrir, mais o Y dá um ângulo de 180 graus. Ou seja, 100 mais o ângulo BDE é igual a 180 graus. E, portanto, BDE é igual a 100 graus. Certo? E, opa, 100 não, né? 80. Então, bate com o gabarito. Certo? 5. Os amigos Ian, Flávio, Saulo e Cauã se encontraram na saída do supermercado e constatarem que, na verdade não é constatarem, né, que constataram que haviam adquirido os mesmos produtos das mesmas marcas, perguntaram entre si a quantidade que cada um tinha comprado e qual o valor gasto na compra. As respostas foram as seguintes: Ian comprou 1 kg de arroz e 1 kg de feijão e gastou R$8. Flávio comprou 1 kg de arroz e uma dúzia de ovos e gastou R$10. Paulo comprou 1 kg de feijão e uma dúzia de ovos e gastou R$12. O Cauã comprou 1 kg de arroz, 1 kg de feijão e uma dúzia de ovos e gastou X reais. Considerando as respostas dadas pelos 4 amigos, calcule o valor X gasto por Cauã. Ok. Seguinte, vamos dar letrinhas a cada uma das coisas aqui, né? Vamos falar aqui do Ian. O Ian, o que ele comprou? Ele comprou 1 kg de arroz e 1 kg de feijão e gastou R$8. Ou seja, o A, que é o nosso arroz, mais o F, que é o nosso feijão, dá 8, né? Se eu somar os preços dos dois. Já o Flávio, vamos botar aqui, Flávio. O Flávio comprou 1 kg de arroz e uma dúzia de ovos e gastou 10. Então, o arroz mais o dá 10, né? Que seria a nossa dúzia de ovos. Já o Saulo comprou 1 kg de feijão, uma dúzia de ovos e gastou 12. Então, o Saulo... Deixa eu até voltar. Feijão e ovos, né? Então, F mais o e gastou 12, né? Fechou. Por último, o Cauã comprou 1 kg de arroz, 1 de feijão e 1 de ovos, né? A, F e O, né? A mais F mais O e gastou X, né? Que é o que a gente quer calcular. Esse cara é o Cauã, né? Vamos lá. Ok. Vamos lá. O que a gente sabe aqui desses três? Olha só. Apareceu 2 letras A, 2 letras F e 2 letras O, que é o que a gente quer ter aqui, né? Se a gente ter a metade de letras que a gente tem aqui, a gente chega no cara de baixo. Então, eu vou somar todo mundo, certo? Vou somar todo mundo da esquerda e todo mundo da direita. Então, a gente vai ter 2A mais 2 Fs mais 2O. E dá um total de 8 mais 12, 20 mais 10, 30. Eu posso botar o 2 em evidência. Daí vai ficar 2 que multiplica A mais F mais O, dando um total de 30. Posso passar esse 2 para cá dividindo, né? Então, vai ficar A mais F mais O igual a 30 dividido por 2, que dá 15. E aí, a gente sabe que o Cauã gastou R$15. Alternativa A. 6.
Sobre as expressões numéricas, é correto afirmar que... Beleza. Como ele quer falar da expressão numérica, vamos ver se está certo esse negócio aqui, né? Vamos calcular esse negócio, na verdade. Aqui, na primeira não tem parênteses, né? Então a gente vai direto para a ordem das operações. O que a gente tem que resolver primeiro? A gente tem que resolver primeiro as multiplicações e divisões, na ordem que aparece. Então vai ficar 5 mais 23 vezes 4 dá 46, 46 com 46, 92, certo? Menos 75 dividido por 15 dá 30, 60, 75, dá 5, certo? Ok? E isso aqui dá um total, então, 5 mais 92 dá 97, menos 5 volta para 92, né? Meio óbvio, porque esses caras se anulam, né? Vamos para a segunda, então. A segunda tem parênteses, então nosso primeiro cuidado é resolver os parênteses, né? Então aqui, 5 mais 23 dá 28, né? Isso vezes 4, menos 75 dividido por 15. Agora que a gente eliminou os parênteses, o que a gente vai resolver? As multiplicações e divisões na ordem que aparecem, né? Da esquerda para a direita. Então, vai ficar como? 28 vezes 4, aqui vai dar 32, aqui dá 8, com 3 dá 11. Menos 75 por 15, de novo, dá 5. Ou seja, isso dá um total de 108, certo? Não, 108 não, né? 107, certo? Fechou? Fechou, né? 7 mais 5 dá 12. Acabou. Agora vamos ver as alternativas. Letra A. O resultado da expressão 1 é 80. Não, deu 92. Apresentam resultados iguais. Então, nem me importa o resto, porque já não apresentou resultados iguais. C. O resultado da expressão 1 é maior que o resultado da expressão 2. Opa, não, 92 é menor que 107. D. O resultado da expressão 1 é menor que o resultado da expressão 2. Verdade. E aqui o resultado da expressão 2 é 106. Não, né? A gente chegou em 107. Ok? Aqui fala que os resultados são iguais porque envolvem os mesmos números e as mesmas operações. Só que um tinha um parênteses e o outro não, né? Daí não dá a mesma coisa. 7. No mês em que entra em férias, um trabalhador recebe como salário bruto o seu vencimento mensal e mais 1/3 desse vencimento, como gratificação. Quanto receberá como salário bruto de férias um trabalhador cujo vencimento mensal é de 1.080 com 72 centavos? Beleza, ele vai receber esse cara aqui mais 1/3 dele. Então, o primeiro passo é tu calcular quanto é 1/3 de 1.080 com 72. Ou seja, deixa eu melhorar aqui, 1.080 com 72. O que é 1/3 de 1.080 com 72? É tu pegar 1.080 com 72 e dividir por 3, né? O D ali sempre representa a multiplicação. Então, é 1/3 vezes 1.080,72. Ou seja, 1.080,72, né? Porque é vezes 1, dividido por 3. De novo, não posso dividir número com vírgula com a vírgula, né? O primeiro passo é igualar a quantidade de casas atrás da vírgula. Esse cara aqui tem 2, então o 3 também precisa ter 2, certo? A gente sempre preenche com 0. Então vai ficar esse cara aqui sem a vírgula, dividido por 300, né? Ou seja, 108.072 dividido por 300, certo? Deixa eu apagar esses caras aqui. A gente vai obter como resultado o valor de R$ 360,24, certo? E esse cara aqui é referente a 1/3. Então, como ele recebe o vencimento, né? Vou chamar aqui de vencimento, mais 1/3, a gente vai ter, então, 1.080 com 72 mais 360,24, certo? Somando esses dois caras, a gente chega, de fato, na resposta do item A, certo? Que é 1.440 com 96. Opa, com 96, certo? Então, aqui, bastava saber calcular 1/3 daquele valor, né? Saber qual é a operação que a gente usa para calcular 1/3. 8. Pretende-se encher uma caixa em forma de cubo com 80 centímetros de aresta. Ou seja, ele é um cara assim, né?
e tem 80 centímetros de aresta. Como é um cubo, todas elas são 80, né? Utilizando caixas menores em forma de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 4 por 2 por 8. Então, olha só. Vamos pensar nesse cara aqui, né? Ele é um paralelepípedo de 4 por 2 por 8. 4 por 2 por 8. Vamos pensar o seguinte. Se a gente pensar na direção aqui da base, nesse cara aqui. Quantos pedacinhos de 4 centímetros eu preciso para fechar os 80 que a gente tem? Pega 80 e divide por 4, né? Que dá 20. Ou seja, eu vou precisar de 20 fileirinhas assim, aqui, né? Nessa horizontal aqui, para preencher todo esse espaço aqui, ok? Vamos ver para cima. Quanto que eu vou ter que empilhar para cima para fechar os 80 centímetros? Ora, pego 80 e divide por 8, né? Porque cada bloquinho desse tem 8 de altura, que vai dar um total de 10, certo? Então, a gente precisa ter uma fileirinha de 20, um no lado do outro, para fechar o cubo, né? E 10, um em cima do outro, para fechar a aresta do cubo em questão da altura, né? E agora de profundidade. Esse cara tem 2, então eu vou pegar o 80 e dividir por 2 para saber quanto que eu preciso enfileirar aqui para chegar nesses 80, né? Então, olha só, a gente precisa enfileirar 40 aqui para fechar os 80, 20 aqui na frente, né? Deixa eu botar tudo em corzinha diferente para ficar melhor. Aqui 20, né? E de altura, a gente precisa, então, de 10, né? A altura é a maior deles. Ok, então a gente precisa de 20 quadradinhos aqui, 10 enfileirado. Se eu tenho aqui 20 por 10, quanto que eu tenho no total? Tenho 200 quadradinhos só para fechar uma fileirinha aqui na frente, né? Quantas fileirinhas eu preciso ter? Preciso ter 40. Então, basta para te saber o total de paralelepípedo que tu vai precisar. Então, vamos botar aqui, total. Basta tu multiplicar quanto que tu vai precisar em cada uma das fileiras. Ou seja, 10 vezes 20 vezes 40. Isso dá um total de 8 com 3 zeros atrás, ou seja, 8.000 paralelepípedos, certo? Aqui, sobre essa situação é correto afirmar que, vamos direto para a certa porque é um textinho enorme, né? Serão necessárias 8.000 caixas em forma de paralelepípedo para preencher totalmente o espaço da caixa cúbica com 80 centímetros de aresta. Foi o que a gente chegou, né? Essa daqui dizia que era 6.000, não dava, 800 não dava, 600 não dava. Opa, fechou. Aqui diz que é impossível. Não é impossível porque a gente percebeu que os lados aqui eram múltiplos, né? Se não fosse, e tu não, nem tipo assim, botando um em pé e outro deitado não fosse, não teria como, né? Fechou. 9. Para ir de sua casa até a escola, Lucas percorre uma parte do trajeto caminhando e outra parte do trajeto de ônibus. Beleza, então temos aqui uma parte caminhando e uma parte de ônibus. O tempo total que Lucas leva para se deslocar de casa até a escola é de 1 hora e 12 minutos. Sempre que falar de horas e minutos, toma cuidado, porque fazer a operação com horas e minutos ao mesmo tempo, a chance de dar erro é bem grande. Então, é mais fácil transformar todo esse cara em minutos, né? A gente tem que 1 hora e 12 minutos é um total de 60 mais 12 minutos, que é 72 minutos, certo? E aí, tu trabalha só com minutos. Depois, se tu precisar de horas, tu volta para horas, certo? Então, esse cara aqui é 72 minutos, certo? O que eu digo é tipo assim, tipo esse negócio mesmo, assim, de 1 hora e 12 minutos. Se um falasse de horas e outro de minutos, beleza, tu pode até tentar mexer neles do jeito que tá, mas não recomendo. Mas como aqui tá falando numa informação só, 2 unidades de medida, evita. Evita que a chance de dar problema é bem grande. Ok. Então, para ir e voltar, né? Não. Só da casa até a escola, ou seja, para ir a parte caminhando mais a parte de ônibus dá um total de 72 minutos, certo? Chamei de C a parte caminhando e O da parte de ônibus, certo? E o tempo de caminhada corresponde a 1/3 do tempo de deslocamento que ele faz de ônibus. Nessas condições, para se deslocar de casa até a escola, é correto afirmar que... Então, olha só, segundo a informação que a gente tem aqui, o tempo de caminhada é 1/3 do tempo de deslocamento. Ou seja, o C é 1/3 do tempo de deslocamento que ele faz de ônibus, né? Então, C é 1/3 do O. Ou seja, eu vou passar o 3 para cá multiplicando, a gente vai ter que o O é igual a 3C.
ok? Então a gente tem essas duas informações aqui e elas são suficientes para a gente conseguir calcular, né? Então vou recopiar aqui. O C mais o O, ou seja, o tempo que ele leva caminhando mais o tempo de ônibus é 72 minutos, ok? E o O é o triplo do C, né? Porque ele disse que o tempo que ele faz caminhando é 1/3 do tempo de deslocamento que ele faz do ônibus, né? Ok, então o que eu faço agora? Eu substituo, né? Eu sei que C mais o O é 3C, né? É igual a 72. Portanto, 4C é igual a 72, e aí o C é 72 por 4. Ah, não lembro como divide, não quero fazer uma conta de divisão. Beleza, vai simplificando. Aliás, vai estar fazendo conta de divisão de qualquer forma, né? Mas às vezes descobrir a metade é mais fácil do que descobrir um quarto. Tipo, a metade de 72 é 36. E a metade de 36? 18. Ok? E aí eu não perco tempo de armar a conta ali para 4, certo? Ou seja, caminhando ele leva 18 minutos. E de ônibus ele vai levar quanto então? 3 vezes o 18, né? Então de ônibus ele leva um total de, aqui dá 24, 54 minutos. Vamos ver se bate. 54 mais 18 dá 72, fechou. Então de ônibus 54 minutos e caminhando 18 minutos. Vamos ver. Diz aqui, né? 18 minutos caminhando, 54 de ônibus. A nossa resposta certa é a letra B, certo? É um sisteminha de equação do primeiro grau, bem tranquilo de resolver, né? Questão 10. Considere a equação. Olha que do jeito que ela tá meio horrívelzinha de a gente perceber o tipo de equação. Claro que dá pra saber, né? Mas ela não tá bem ajeitadinha, né? Então vamos deixar ela um pouquinho mais bonitinha, ajeitando, reduzindo os termos semelhantes e coisa e tal. Então olha só. Aqui. Na verdade, não vou nem começar pelo 2, eu vou fazer a multiplicação desses dois parênteses e depois eu duplico todas as informações que a gente achar, né? Então, olha só, 4 vezes, aliás, x vezes o x e x vezes o 3, depois 4 vezes o x e 4 vezes o 3, né? A gente tá fazendo a distributiva, né? Então, vamos lá. Vai ficar, então, 2 que multiplica x ao quadrado, que é x vezes x, mais 3x, certo? Depois, vou fazer com aquele rosinha. Vai ficar 4 vezes x, que dá 4x, mais 4 vezes 3, 12. Igual. Esse cara aqui é x mais 5, que multiplica x mais 5. Ou tu lembra do produto notável, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto deles, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar x ao quadrado, mais 10x, né? Que é 2 vezes o 5, que é 10, vezes o x dá 10x, mais 25. E aí copio o resto da conta, que é o x mais 9, certo? Vou dar uma ajeitadinha no que a gente já tem aqui, para depois fazer a multiplicação por 2. Então vai ficar 2 que multiplica x ao quadrado, mais 7x, mais 12, né? Reduzimos esses dois termos porque eles eram semelhantes, né? Igual a x ao quadrado. Aqui tem esses dois caras, ou seja, 11x, e esses dois caras dá 34. Certo? Agora eu vou fazer a distributiva do 2 aqui, certo? Então vai ficar 2 vezes todo mundo, vai ficar 2x ao quadrado, mais 14x, mais 24, igual a x ao quadrado, mais 11x, mais 34. Agora, como a gente já sabe que vai dar uma equação do segundo grau, afinal, não vai se anular os termos ao quadrado, a gente vai deixar tudo para um lado só. Então, vou tacar tudo para cá. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado, mais 14x, que já estava aqui, menos 11x, que estava do outro lado, mais 24, menos o 34, que estava desse lado, igual a zero, né? Porque eu tirei todo mundo que estava aqui. Então, ficou x ao quadrado, mais 3x, mais não, né? Menos 10, igual a zero. E aí, a gente resolve essa equaçãozinha do segundo grau. Primeiro, vem para cá. Opa, aqui nas alternativas tem várias que diz que é uma equação do segundo grau. E fala das raízes, então a gente precisa calcular as raízes. A gente já sabe que não é a nem a D, porque aqui está falando de equação do primeiro grau, e a gente já sabe que não é, certo? Sempre vai usando esse método de ir anulando as alternativas, que às vezes só anulando as alternativas a gente nem acha as soluções, mas já descobre que é ela, ok? Tipo aqui, fala que não tem raízes reais, e aqui fala que tem raízes reais e iguais, ou seja, aqui o delta é menor que zero, e aqui o delta é igual a zero, né? Raízes reais e iguais, o delta é igual a zero. Para não ter raiz real, o delta é menor que zero. E aqui fala que são diferentes, né? 5 e 2, menos 5 e 2. Ou seja,
delta maior que zero. Então, só calculando delta, a gente já descobre a resposta certa, ok? Então, eu vou apagar essa contarada toda aqui e vamos calcular o delta, né? Que o delta vai decidir qual é a resposta certa. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, repara que o a é 1, o b é 3 e o c é menos 10, né? O a é o cara que está na frente do x ao quadrado, esse é o cara que está na frente do x, e esse é o cara que não tem x, né? É o número, só o valor numérico, né? Olha só, 3 ao quadrado é 9, menos com menos mais, 4 vezes 10, 40. Ou seja, 49. Deu maior que zero. Então, a gente já sabe que a nossa alternativa certa é a letra E. Mas tudo bem, vamos calcular. Opa, não devia ter apagado. Vamos calcular as nossas raízes, né? Vai ficar x igual a menos b, então menos 3, mais ou menos raiz de 49, que é 7, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Ou seja, dá menos 3 mais ou menos 7 sobre 2. Então, nossa solução 1 vai ser menos 3 mais 7 sobre 2, que dá 4 sobre 2, que é 2. A segunda solução, menos 7 menos 3 com menos 7 sobre 2, que dá menos 10 sobre 2, que dá menos 5. Então, essa é uma equação do segundo grau com soluções 2 e menos 5, como diz aqui no enunciado na alternativa E, certo? Então é isso, essa foi a prova de 2018-2 do IFSC, né? Eu espero que a resolução tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer coisa que vocês achem relevante, não se acanhem, né? Comentem aí pra gente. Todo comentário é bem-vindo, seja por uma crítica, por um elogio ou sugestão de mudança, qualquer coisa sempre é bem-vinda, certo? É isso. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Até uma próxima.